Olá a todos e todas, bem-vindo à nossa videoaula em que trataremos sobre a violência sexual, um problema tão grave e muitas vezes identificado nas escolas. Para falar a respeito, nós trouxemos a Luciana Temer, que é diretora-presidente do Instituto Liberta. Olá, Luciana, Oi, obrigada Sandra. por ter aceitado o nosso convite. Imagina, para mim é um privilégio poder falar com os educadores da Rede Pública do Estado de São Paulo. O Instituto Liberta, ele trata essencialmente da exploração sexual, né, que é uma das especificidades da violência sexual. A Luciana vai abordar isso daqui a pouquinho. E eles se fizeram presente ao longo do ano passado inteiro em todas as diretorias de ensino do Estado de São Paulo, né? Então, nas 91 diretorias de ensino, a Cristina Cordeiro esteve presente, desenvolveu rodas de conversa com vários educadores, vice-diretores, professores mediadores, né, com muitos educadores, em como identificar, e também ela fez um alinhamento de conceitos. Eu cheguei a participar de algumas rodas de conversa e fiquei encantada com o trabalho que vocês desenvolveram, né? Meus parabéns. Mas a Luciana, ela tem uma fala muito interessante, por isso que ela está aqui hoje. Ela sempre trouxe a questão da violência sexual como um problema do machismo brasileiro, como um problema do passado, cultural, e que precisa ser revisto, precisa ser trabalhado, questionado, discutido, para que as pessoas revejam um pouco essa questão da violência sexual, tanto o abuso quanto a exploração. Mas, recentemente, eu ouvi uma fala dela que me deixou muito preocupada, né? Ela percebeu que não é só isso, que tem uma questão muito mais profunda que alimenta, né, o abuso, a violência, o machismo, o feminicídio. E é sobre isso que eu gostaria que você falasse, Luciana. Queria dizer que foi muito importante para nós essa vivência ano passado, no qual a Cristina Cordeiro conversou com os educadores da rede pública. E eu quero explicar por que foi tão importante. De fato, como a Sandra explicou, nós trabalhamos a questão da exploração sexual, e a exploração é diversa do abuso, são dois crimes diferentes, não é? O abuso, qualquer relação sexual com meninas ou meninos de até 14 anos de idade, com consentimento ou não, é considerado estupro de vulnerável com pena de até 15 anos de cadeia. Então, isso é o que é conhecido como abuso, mas, na verdade, tecnicamente chama estupro de vulnerável. E o outro crime previsto no Código Penal é a exploração sexual, que é com meninos ou meninas de 14 a 18 anos, onde há qualquer troca mercantil, mesmo que haja consentimento. Pode ser um pagamento em dinheiro, pode ser uma passagem, uma calça, uma bala, o que for, né? Mas quando há troca de qualquer espécie, entre 14 e 18 anos, você tem a chamada exploração sexual, que é pena até 10 anos de cadeia. O Instituto ele é focado na exploração sexual, porque, na verdade, é o crime mais invisibilizado. A violência sexual, em geral, é invisibilizada, né? Invisibilizada. Mas, na verdade, a gente tem o foco na exploração, porque do abuso ou do estupro vulnerável, as pessoas ainda falam. Da exploração sexual, ninguém fala. Banalizado, né? Meio banalizado. É banalizado e é muito fácil entender por quê. A gente está falando de meninos e meninas de 14 anos. Se a gente contar que o Brasil é o quarto país com maior índice de casamento infantil, né, casamento formal, formalizado, infantil, e a gente está falando de meninas aí até de 10 anos casadas, qual é o problema da exploração sexual, né? Então, é uma cultura que a gente tem que transformar. Mas, como você chamou atenção, a gente sempre trabalhou esta lógica da exploração sexual e a ideia da visibilidade para isso, fazer o Brasil se constranger. Nós somos o segundo país com maior índice de prostituição infantil, né, e ninguém fala deste assunto. Esse é um assunto que não constrange o Brasil e ninguém fala disso, então a gente vai constranger o Brasil com esse assunto. Mas sempre a gente tratou disso como uma questão que era uma questão, como você diz, cultural, de um país patriarcal, machista, que objetifica o corpo da mulher, mesmo da criança. Apesar da exploração sexual no Brasil ser muito grave nos dois âmbitos, nos dois gêneros, né? Ou nos dois sexos, melhor, homem e mulher, você tem uma preponderância gigante de meninas exploradas, que caracteriza também um problema, uma questão de gênero. E dentro do recorte de meninas, meninas negras. Então, você tem várias
questões sérias somadas nesse problema da exploração sexual. Mas a gente sempre tratou como algo que a gente tinha que lutar contra. E a gente sabe que cultura antiga é duro, precisa de 10 anos falando sobre o assunto para tentar alguma movimentação, mas a gente enfrenta e rompe. Qualquer mudança de cultura é difícil, Qualquer né? mudança de cultura é difícil. A gente trabalha muito com campanhas nacionais e tudo mais. Mas, vou voltar à nossa experiência com a educação ano passado. Tinha algumas coisas que estavam muito desconfortáveis para nós. Por exemplo, vocês já deram um Google na palavra novinha? Experimentem dar. E vejam as imagens que aparecem. Novinha. Né? E aí, assim, aquelas coisas mais medonhas de exploração, incitando a exploração de crianças e tudo mais. Mas aí a gente pensava, culpa do funk. O funk é culpado. Né? As letras do funk. E aquele desconforto e tal. Aí a gente foi para a rede. Na rede, o que a gente escutou dos educadores? E que nos trouxe subsídios muito importantes para o nosso trabalho. Da violência enorme na qual os alunos, muitos deles, têm se submetido sem reconhecer que estão sendo submetidos à violência. Porque uma coisa é a violência que a pessoa reconhece como violência e a gente tem que enfrentar como sociedade. Outra coisa é quando você tem um grupo de jovens que se submetem voluntariamente a uma violência que eles não reconhecem mais como violência e que é a violência sexual, entre outras tantas que vocês enfrentam. E aí a gente ficou pensando muito em todas essas narrativas, todos esses casos que apareceram nas rodas e de onde vem isso? Não é? Da onde vem isso? É da letra do funk. E nós fomos atrás e acabei encontrando uma palestra da Gayle Dines, que é uma socióloga britânica, radicada hoje nos Estados Unidos, e que fala, na verdade, sobre pornografia. Ela é uma feminista radical que fala sobre pornografia e combate a pornografia e a prostituição, entendendo que são formas cruéis de submissão da mulher. O que isso tem a ver com o que a gente está falando, né? Isso tem a ver com o fato de que quando a gente fala em pornografia hoje, e se fala muito pouco, quase nada, Por isso que precisa falar muito. Quem consome, quem não consome, ninguém fala de pornografia, a gente fala com uma certa ingenuidade, né? Um site pornográfico. Não. A Gayle Dines demonstra que a indústria da pornografia cresceu tanto nos últimos 25 anos por causa da internet, que ela é hoje uma das indústrias mais poderosas do mundo. Ela concorre com a indústria do tabaco e a indústria do álcool. E concorre em todos os níveis, tá, gente? A gente fala de concorrência em ganhos. Tem um estudo que mostrava até 2 anos atrás que a indústria da pornografia ganha até $3.000 por segundo. E por que ela ganha $3.000 por segundo? Porque se você somar todos os acessos na Netflix, Twitter e Amazon juntos no ano, não dão um número de acessos em sites pornográficos. 36% da internet é pornografia. Né? Então, esta indústria é uma indústria muito poderosa. E os dados que você traz são dados alarmantes. Né? São dados terríveis. E veja só, você tem uma indústria economicamente poderosa, então não estou falando de cultura, tá? Estou falando de poder econômico. No mundo, e que está trabalhando nas sombras. Por que está trabalhando nas sombras? Estudos demonstram que os meninos começam a assistir pornografia no mundo inteiro, tá? Não é no Brasil, aos 11 anos de idade. Também estudos de neurociência, tudo isso que eu estou dizendo são dados científicos, estudos seríssimos. Depois a gente vai colocar tudo isso todas nas essas referências. Estudos da neurociência demonstram que a descarga de dopamina no cérebro com a pornografia, com o consumo de pornografia, é tão séria quanto do uso de drogas. O que significa que o vício na pornografia é como o vício da droga ou do álcool. Triste, né? Não é? Aliás, a descarga de dopamina, no caso da pornografia, é mais alta do que de droga. Ou seja, o que significa que tem uma indústria viciando meninos e meninas também, mas o estudo recai mais sobre meninos, desde os 11 anos de idade. Bom, qual é a consequência disso? Né? Qual é o problema de assistir essa pornografia? O problema é que o vício traz necessidade de mais, e os vídeos pornográficos estão cada vez mais violentos, não é?
as relações estabelecidas nos vídeos são cada vez mais violentas e de submissão da mulher. Aí eu acho que você traz uma coisa interessante, né? Porque eu lembro você falando sobre a submissão da mulher e sobre outras características que são reforçadas, né? No comportamento tanto dos meninos quanto das meninas. O que acontece? O menino, veja só, há 25 anos atrás, o menino começava a ter curiosidade sexual, que é absolutamente natural, e ele roubava o Playboy do pai, ou uma revistinha de sacanagem do pai, alguma coisa assim, né? E ele via lá peito, bunda, sei lá o quê. Bom, o fato é, hoje quando ele vai no celular dele ou no computador e põe lá, digita peito, bunda, com 11 anos de idade, talvez ele queira ver peito e bunda, mas o que ele vê? Ele vê gratuitamente, porque ninguém é viciado com cartão de crédito, né? Primeiro precisa viciar gratuitamente para depois cobrar. Ele vê as maiores atrocidades sexuais e violências sexuais. Só que ele é um menino de 11 anos e ele entende que aquilo é a relação sexual. Ele está querendo entender o que é uma relação sexual, ele entende que aquilo é uma relação sexual. Uma referência negativa. Ele vai aprender o que é sexo por meio da pornografia e muitas vezes da pornografia violenta. Uhum. E é esta relação que ele vai estabelecer com essa menina, que é a namoradinha dele da escola. A menina, por sua vez, que também hoje acessa a internet, acessa a pornografia, entende que o sexo é aquilo. Né? É aquilo por quê? Porque, na verdade, a vivência que eles vão ter é esta, a referência que eles vão ter é esta. E aí você cria um caldo de cultura de uma violência permitida, no qual o menino entende que a atuação dele é aquela e a menina entende que a atuação dela é aquela. Né? Viram papéis, né? Eles são atores desta grande cultura. Uma cultura que está ganhando bilhões de dólares, não é? Com esta manipulação. E a gente está nesse caldo de cultura, que é um caldo no qual o funk entra. Hoje a minha leitura é essa, não é? O fluxo, né? O fluxo. E, na verdade, o fluxo que os educadores conhecem bem das escolas. Eu fiquei conhecendo por meio de vocês. Eu fiquei sabendo que existia fluxo e o que era o fluxo, porque a Cristina nos contou. No qual os meninos têm relações sequenciais com as meninas e ganha, né, a menina que aguentar mais meninos. Quer dizer, é uma coisa perversa de todos os lados. Para o menino é perverso, para a menina é perversa, mas é este caldo cultural, então a gente não pode ser ingênuo. Eu tirei o véu da ignorância, assim, depois que eu comecei a ver esses dados. Porque a gente fala, o funk é culpado. Peraí, quem está produzindo funk está consumindo uma cultura, que é uma cultura silenciosa, que está ganhando muito dinheiro, e, portanto, tem psicólogos, Sabe quem que botou mais dinheiro no desenvolvimento da tela do celular? A indústria da pornografia. Por quê? Porque precisava desenvolver um instrumento em que cada um pudesse assistir sozinho a pornografia. Então, veja, a gente está falando de uma indústria muito poderosa, que está manipulando toda uma cultura e que gera... O funk é resultado disso. A novinha não é resultado do funk. A novinha é resultado desta cultura. E mais sério, eu acho que é preciso fazer um alerta aqui. Porque isso aqui, a ideia é que os educadores da rede entendam um pouco disso que eu não sei se vocês conheciam. Eu não conhecia até um ano atrás. Né? São informações que eu não tinha até um ano atrás. E que eu acho que quando você tem essas informações, tem uma nuvem de fumaça sobre essas questões todas que começa a se dissipar. E você fala, mas espera aí. Então, não é uma cultura antiga, não é? Eu tenho que mostrar para os meus alunos, e eu para os meus filhos, que tem uma indústria poderosa que está manipulando os desejos. E para os pais, né, Luciana? E para os pais. Os pais têm que entender o que os filhos estão assistindo. Porque os pais não sabem, como eu não sabia. Com certeza. Não é? Como eu não sabia, como imagino que muitos de vocês também não saibam. Então, é preciso ter. Agora, não é uma questão moral, né? A gente precisa separar bem as coisas. Ninguém está falando de sexo consentido e sexo saudável. Ninguém está falando de moralismo. Isso é muito importante, especialmente neste momento que a gente está vivendo, dizer que ninguém está falando de moralismo. A gente está falando de uma indução feita por uma indústria cultural manipuladora e que está criando uma relação não empática entre as pessoas, de sexo violento. Né? E aqui eu quero chamar a atenção também que a pornografia tem ficado cada vez mais violenta, porque como o vício demanda situações novas, eu tenho que dizer aqui uma coisa que me choca profundamente, mas que eu gostaria que todos também soubessem.
novinha é ruim. Agora entra no Google e põe pai, filha, sexo. Vê o que aparece. Os vídeos gratuitos simulando pais abusando das filhas quando as mães vão trabalhar, padrastos abusando das enteadas, com uma grande apologia. Eu disse outro dia para alguém isso, alguém falou assim, mas não são menores, né? Não é real. Não importa se é real ou não é real. Eu estou alimentando uma prática criminosa no qual uma atriz, coitada, né? Numa situação... ela se submete a fingir que é uma menina. E que é uma menina que está sendo abusada. Isso é muito triste, né? Seja por necessidade, seja por muito triste, uma muito sedução, triste. seja por que motivo for. Vou contar uma experiência interessante. Paralelamente a essas rodas de conversa com os professores, nós fizemos este ano, você conhece bem, sendo o trabalho, né? Em 6 escolas, 2 aqui no Capão Redondo, São Paulo, e 4 no interior, um trabalho com os alunos. São grupos de alunos no qual a gente foi falar sobre isso. Vamos ver como é que eles reagem, né? E foi muito interessante, porque, por exemplo, quando começamos a falar sobre pornografia com os meninos falavam, mas pornografia, pornografia, tudo bem. Tia, né? Quase assim, né? E não fui eu que fui falar, logicamente, fui uma menina muito mais nova, porque eu não tenho nem competência para falar disso com jovens, mas foi uma menina incrível fazer esse trabalho, e aí eles começam com esse discurso. Ao final de 6 encontros, no qual foi trabalhada a questão da violência e tal, alguns meninos chegavam para a Amanda, que desenvolveu esse trabalho lá, e falavam assim, pô, não consigo mais ver pornografia, não tenho mais tesão, porque eu vou lá e eu penso naquela menina, quem é aquela menina, que situação é essa, se fosse a minha irmã, se fosse... Ou seja, a Amanda fez com que eles pensassem e refletissem sobre aquilo que eles estavam vendo. Por si só, porque em nenhum momento a gente disse não assista. Mas olha o que você está assistindo. Né? Olha o que você está assistindo. E aí eu acho que a gente acredita nisso, né, Sandra? Por isso a gente está aqui falando e conversando. A gente acredita em conscientização, não em imposição. A gente acredita nas pessoas reconhecerem as violências, reconhecerem as dinâmicas de violência e poderem se defender. E os professores, professoras, educadores, também se instrumentalizarem, aqueles que tiverem interesse, para poder trabalhar isso com seus alunos. Eu estava comentando aqui com você, né, Sandra, que a gente está, diante dessa experiência com os alunos, a gente está construindo, finalizando uma cartilha dessa nossa experiência, meio que um passo a passo de como a gente desenvolveu esse trabalho. É claro que esse trabalho também não é um padrão, é flexível, cada um tem que descobrir a sua forma, mas no qual a gente passa algumas dessas informações para os professores que quiserem, que tiverem interesse em trabalhar, fazer o que a gente fez agora com os alunos, os professores que quiserem possam acessar esse material e desenvolver esses trabalhos com os alunos. A gente acredita em diálogo. Não adianta. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não é uma gravura, não é um texto, não é um cartaz, mas são várias coisas ao mesmo tempo que são discutidas e trazidas para a escola, dados de realidade, dados estatísticos, né? Referências, esse trabalho, é um trabalho de formiguinha, é um processo, isso não acontece do dia para a noite, mas a escola ela tem que criar esses espaços de discussão. Insisto, não só com os alunos, não só entre os educadores, mas principalmente com os pais. Eu acho que essa é uma videoaula que pode muito bem ser apresentada numa reunião de pais, porque muitos realmente não têm noção. Como nós também não tínhamos. Sim, Não é verdade? Não é nenhum demérito não saber sobre essas questões, porque eu confesso minha total ignorância até 1 ano atrás, e eu trabalho nessa temática pelo menos com profundidade há 3 anos, né? Então, é disso que a gente está falando, é de informação para que a gente possa trazer para a consciência coisas que nos incomodam e a gente não consegue traduzir. E, de repente, chega uma informação e você fala, então era isso. E nós percebemos também, Luciana, por meio das conversas nas diretorias de ensino, que muitos educadores conseguem identificar que muitos alunos, alunas, chegam e comentam na escola. Muitos casos, aliás, a maioria aparece na escola, com educador de confiança, que o aluno chega lá e vai contar o que ele está sofrendo, né?
E muitas vezes a escola não sabe o que fazer. Eu acho que o trabalho de vocês foi muito significativo nesse sentido de orientação, né? E também queria falar de um material que nós vamos lançar, que é o guia de orientação para como a escola lidar com as questões de violência sexual em muitas situações diferentes, né? Então, eu acho que o seu material, né, que virá logo e a gente vai divulgar, e o nosso material, com certeza, vai subsidiar o trabalho dos educadores. O que nós não podemos é nos omitir. Não pode omitir. A sociedade não pode se omitir como um todo, cada um com o seu papel. Os pais não podem se omitir, a escola não pode se omitir. Não é? A rede protetiva. A rede protetiva como um todo não pode se omitir. E a gente tem que cuidar tanto das situações de abuso realmente, né, na qual as crianças não têm, às vezes, nem consciência do que está acontecendo. E eu sempre defendo, só quero dizer uma coisinha que eu acho que é muito importante. Eu tenho defendido profundamente o papel da escola. Escrevi, inclusive, um artigo que saiu na Folha alguns meses atrás sobre a história do homeschooling, né, da educação domiciliar. E eu até não sou da área da educação e eu começo o artigo dizendo: eu não sou da área da educação e não vou discutir se é melhor ou pior do ponto de vista pedagógico. O que eu vou dizer é: existe uma violência intrafamiliar seríssima no Brasil e a escola é o único lugar onde, às vezes, a criança pode pedir socorro. E está segura, né? E está segura para pedir socorro. Exatamente. Por isso que, às vezes, o professor, quando percebe alguma coisa, né, às vezes ela... É a única chance da vida dela. Esse material construído em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, ele justamente orienta em como identificar. Né? Que tipo de observação que a gente deve ter para ver se existe alguma necessidade de algum aluno, e principalmente das alunas, né? que passam por essas situações dentro da própria casa, né? 90% dos casos acontece no interior da família, que é quem tinha que proteger, e, na verdade, não está protegendo, né? Está violentando essa criança ou adolescente. Eu vi um dado outro dia, Sandra, que 18% da evasão escolar de meninas se deve à gravidez precoce, né? Adolescente. Ou seja, o número de meninas que a gente está perdendo nesse caminho por não falar sobre uma sexualidade sadia, né? Porque a escola, na verdade, ela precisa fazer os dois trabalhos. Primeiro, a educação sexual, que é super importante. Eu lembro de um dado que uma jornalista trouxe num seminário que nós participamos no ano passado, que o país que menos tem problema de violência sexual é a Holanda. Né? Porque lá eles têm educação sexual desde muito cedo, desde criança. As escolas já trabalham com educação sexual, né? Claro, gradualmente os temas vão se complexificando, mas o importante é falar sobre o assunto. A ONU tem uma recomendação de que a idade-chave é 10 anos de idade, porque a partir daí a menina já aparece grávida muitas vezes. É a fase que ela vai menstruar, né? Daí para frente. Então, a escola ela tem o papel de falar sobre a sexualidade realmente segura, né? Então, o trabalho com a educação sexual, mas também trazer esses problemas que existem. A escola não é um lugar de formação? Sim. Isso também faz parte da formação. Tá? Luciana, agradeço muito a sua participação. Eu acho que tudo que você trouxe é muito importante e eu vou colocar o seu artigo, vou colocar as referências, todas que você me passar, dos nossos educadores terem subsídios de estudo. Eu é que agradeço muitíssimo a oportunidade. Olha, eu só posso declarar aqui uma crença absoluta na escola como a nossa salvação. Eu também. Acho que a escola é uma instituição extremamente poderosa. Fundamental, poderosa. Né? Agradeço. Obrigada a todos e até a nossa próxima videoaula.